vamos lá. Qual é o objetivo dessa disciplina de pescado, né? Qual é o objetivo? Lembrando que pescado também... Ok, Duda, tudo bem. Pescado também é um tipo de carne, tá? A gente já viu lá tipos de carne branca e carne vermelha, tá? Então, peixes, pescados são tipos de carne, tá? Só que a gente tem uma disciplina exclusiva para esse tipo de carne. Por exemplo, o que a gente vai ver pela manhã, que são processamentos de carne, a gente vai ver carne bovina, carne suína, ovinos, caprinos, né, galináceos, a gente vai ver, né, alguns tipos desse tipo de carne. E aqui a gente vai ver só pescado. Por que vamos ver só pescado? Porque vocês vão ver os diversos tipos de pescado. Quando nós nos referimos a pescado, passa a impressão que a gente está falando de quê? De exclusivamente peixe, né? Que a gente está falando só de peixe. E não é bem assim. Vocês vão ver isso no decorrer de toda a disciplina. Então, qual é o objetivo dessa disciplina de pescado? Reconhecer os processos científicos e tecnológicos referente a manipular esse alimento, como conservar, as transformações que ocorrem tanto no músculo para virar carne, como também as transformações que ocorrem da matéria-prima para um produto, né, um produto cárneo, um produto de pescado, como armazenar esse produto, visando conhecer bem esse produto e melhorar o aproveitamento do pescado, tá certo? Então, especificamente, a gente vai relacionar a composição das matérias-primas e o seu potencial e o seu avanço tecnológico, né? O que é que pode ser feito tecnologicamente com relação ao pescado, tá? Essa disciplina, ela é muito legal, porque ela, inclusive, prepara todos vocês para uma indústria que a gente tem aqui no Silpé. Quem não sabe onde é o Silpé, é uma cidadezinha antes de Taíba, e a gente tem uma indústria que recebe de 2 a 3 alunos, que ela é exclusivamente, né? Ela é exclusivamente de pescado. No caso, sardinha. Tá certo? Então, a gente vai controlar e explicar os processos que são utilizados quando manipula, quando processa, quando conserva esses pescados e os seus derivados. Vamos desenvolver novos produtos com base nessa matéria-prima, tá? E reconhecer a importância dos padrões que devem ter esse alimento, né? Os padrões de qualidade e identificação que o pescado tem e as suas leis. Então, esse é o objetivo de nossa disciplina de pescado, tá certo? As nossas avaliações são 3 avaliações, tá? A gente vai ter aí a nota 1, que é o conteúdo abordado na unidade 1, 2, 3, 4, que são essas unidades que estão em verde aqui. Então, essas unidades que estão com os caracteres verde é o que vai cair na prova N1, lá no dia 13 de outubro. Essa que estão com a letrinha, com a fonte vermelhinha, são as matérias que vão cair na prova N3, que são as unidades 5, 6, 7 e 8. Fora essas duas provas, nós temos uma outra nota, que é a N2. Essa N2 tem um grande diferencial com relação às outras. Dessa vez vai ser incluído as notas de aulas práticas em laboratórios, tá certo? Porque nós estamos prevendo que teremos aula prática, tá certo? Nessa N2 vai ser incluído notas de seminários que serão apresentados em sala de aula. Nessa N2 vai ser incluída participação, comportamento,
assiduidade e leitura. Aí tem comportamento 2 vezes, depois eu corrijo, tá? Então, leitura, porque nós, a partir do momento que volta para a escola, começa a obrigatoriedade de fazer leitura, tá certo? Inclusive, como eu falei para vocês, quando a gente tem todo final de período, tem o quadro de honra, que a gente apresenta os melhores alunos de cada sala, é dividido por sala, tá? Sala 1, sala 2, sala 3. Então, ninguém compete com ninguém a não ser consigo mesmo, né? Com você mesmo. Então, a gente, nesse quadro de honra, mostra essas pessoas, mostra os alunos que leram mais, tem premiação para esses alunos que leram mais, tá certo? Então, é bem legal. A cada período é feito esse tipo de homenagem a vocês, né? De reconhecimento, tá certo? Isso é bem legal. As divisões por equipe são aquelas que eu falei anteriormente, né? Mais cedo, que as melhores notas ficam para os 9 melhores alunos, tá bom? E os demais fazem parte da equipe somando ou através de sorteio, né? Nós temos uma aula, gente, nessa disciplina de processamento de dados, toda relacionada, né? Toda relacionada, olha que legal, toda relacionada a pescado, tá certo? Como é que acontece essa aula? Ela é muito legal, tá? A gente compra um peixe, o peixe vivo, tá certo? Ou peixe semi-morto, né? Semi-morto assim, acabei de matar lá e já trouxe imediatamente para casa. Para casa não, para a escola. Né? Eu trouxe para a escola esse peixe. Então, acabei de matar o peixe, eu trago para a escola. E aí, a partir daí, a gente começa a ter aula com esse peixe. E o mais legal, gente, é que esse único peixe que a gente compra por equipe, a gente compra um peixe por equipe, esse peixe dá para fazer 5 aulas práticas. 5 aulas. Olha que legal. A primeira aula, a gente vai ver os atributos sensoriais e a evisceração do peixe. A gente vai reconhecer quando o peixe está bom, quando ele está fresco ou não. Isso eu vou ensinar vocês a partir disso, porque quando vocês estiverem no estágio, precisa reconhecer isso. A gente vai aprender a eviscerar. O que é eviscerar? Abrir o peixe e tirar as vísceras. O que é vísceras? Tirar as tripas, né? Então, a gente vai fazer isso em laboratório, sim. Meter a mão na massa. É sangue para tudo que é lado. Parece um monte de gente, tudo sujo de sangue. Estou mentindo. Deixa de exagero, professora. Né? Mas aí a gente também vai descamar o peixe. Tirar as escamas, que isso realmente suja muito o laboratório. Tudo isso na primeira aula. Na segunda aula, a gente vai aprender a filetar esse peixe, tá certo? Vamos aprender a fazer filé de peixe, né? Tá, sem escama, sem espinha, sem nada. Na terceira aula, a gente vai fazer uma aula de glaseamento. Glaseamento, que é uma forma de proteger mais a qualidade desse peixe. Na quarta aula, a gente vai fazer uma aula pegando esse peixe de produção de salgados. Aí a gente chega a fazer 800, 900 salgados, né? Todos eles de peixe, né? Com esse peixe que foi utilizado. E na última aula, a gente vai fazer frituras desse pescado, que, consequentemente, vai estar lá, né? O salgadinho frito, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ser obrigado a comer. Eu não gosto de peixe, professora. Da aula você tem que participar. Da degustação não é obrigado. Mas na aula você tem que aprender a mexer, a manusear
o pescado. E tudo isso a gente precisa de muita atenção, porque quando a gente está no laboratório, a gente vai mexer com facas afiadíssimas, com descamadores afiadíssimos. Então, a atenção é extrema no laboratório, tá bom? A atenção é extrema. E isso vai acontecer assim que nós retornarmos, tá? Retornarmos das aulas ou para as aulas presenciais. Tá certo, gente? É bem provável que a gente já faça isso para setembro. Comece essas aulas em setembro. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar agora. Eu já expliquei, já dei a introdução da disciplina e agora a gente vai falar sobre processamento de pescado, propriamente dito. Vamos começar sobre pescado. Muito cuidado. A aula de manhã é carnes, a aula da tarde pescado. Mas quando eu estiver falando sobre músculos, é o mesmo processo. Porque eu não vou repetir, por exemplo, a estrutura muscular do pescado, que é a mesma estrutura muscular de qualquer carne, tá certo? Então, é isso que vocês precisam entender. Então, quando eu estiver pela manhã falando da estrutura muscular, dos compostos da carne, eu estou falando também essa carne sendo carne de pescado, tá certo? Nessa disciplina, a gente vai falar um pouco sobre produção e consumo do pescado, né? Como ele é produzido no Brasil, no país, no mundo, como ele é consumido, tá? A gente vai falar dos seus aspectos anatômicos. O que é aspecto anatômico? Do corpo do pescado, tá? A gente vai escolher alguns tipos de pescados para a gente falar, tá certo? Porque, afinal de contas, são muitos os tipos de pescado que vocês vão ver. A gente vai falar dos aspectos fisiológicos, ou seja, qual é o intestino, onde é o coração, onde é o reto, onde é que é o aparelho digestório, tá certo? Tudo isso. Vamos falar da sua importância industrial, que ele é de muita importância, a composição química, ou seja, quais os nutrientes presentes, como ele deteriora, que ele deteriora bem mais rápido, é uma carne que deteriora mais rápido do que a carne comum, a carne bovina, né? E sobre a sua qualidade higiênica in natura, tá bom? Então vamos começar. Sobre pescado, né? Vamos começar. Tem alguma pergunta aqui, algum questionamento? Ok, tem gente dizendo que não pode comer, não gosta, mas tem a opção de levar para casa também, né? Mas se quiser dar para as amigas, para os amigos, fica a critério de vocês. A gente faz uma divisão muito equânime, muito igualitária para todo mundo, tá certo? Lembrando que esses salgadinhos também são degustados pelo pessoal da escola, não as outras turmas. Ninguém leva para as outras turmas. A gente só leva a degustação para os professores, mas em menor quantidade do que para vocês, né? Por exemplo, quando a gente fez aí um ano 900 salgadinhos, cada aluno levou quase 20 salgadinhos para casa, né? E os professores, cada um ganhou 2 salgadinhos, né? Só para que ele pudesse experimentar, saber que o laboratório está lá trabalhando, né, produzindo, para mostrar que realmente o curso de agroindústria não para, tá certo? Então, vamos lá. O consumo de pescado ainda, atualmente, apesar de ter aumentado muito, o consumo de mercado do pescado ainda é muito baixo. Não tem a mesma procura, a mesma demanda que o produto cárneo, né? Do que a carne. Claro que ultimamente aumentou muito, porque o pescado já tem um preço mais acessível do que a carne hoje em dia. Então, muita gente passou a fazer uso de mais pescado. Aí, se a pessoa disser assim, eu como pescado quase todo dia,
Aí a outra foi dizer, eita, qual pescado? Ele disse assim, sardinha. Se comeu sardinha quase todo dia, comeu pescado quase todo dia. Sardinha está incluída nos pescados, tá certo? Então, existe o baixo consumo, porque outro motivo é porque a comercialização desse produto também é muito mal feita. Hoje em dia, não. A gente já vê pescado, já vê moluscos, né? Congelado, já vê camarão congelado. Então, todos esses que eu estou citando, gente, vai botando na cabeça aí. Já é pescado, tá certo? Outro problema da produção é que o produtor, essa pessoa que produz o pescado, não tem o mesmo incentivo do quem trabalha na pecuária. Quem trabalha na pecuária é com criação de bovinos, tá certo? O consumidor, nesse caso, passa a perder a confiança nesse produto, né? Porque é um produto mal comercializado, uma produção baixa. Então, claro que com os avanços tecnológicos está melhorando muito a qualidade dos pescados que chegam à nossa mesa, tá certo? Então, nosso Brasil é o 24º em produção de pescado, para vocês verem como a gente pode melhorar muito. Afinal de contas, nós somos o país que tem mais água doce, né? Mais abundância de água doce no mundo. Então, a gente tem uma possibilidade grande de ser um grande produtor de pescado. A gente produz aproximadamente um pouquinho a mais do que 1 milhão de toneladas de pescado por ano, tá certo? Então, a gente produz pescado, mas a gente tem muito, muito a melhorar, tá certo? Alguma pergunta aqui? Deixa eu dar uma olhada. Nada, é só a galera dando umas risadinhas. Então, vamos lá. Sobre... Oxi, cadê o meu material? Sumiu? É para voltar, meu amor. Pronto. Sobre a região Nordeste, tá certo? A gente viu que a produção brasileira toda ultrapassa 1 milhão de toneladas. Desse 1 milhão, mais de 40% desse 1 milhão é produzido aonde? É produzido no Nordeste, tá certo? O Nordeste é o produtor de mais de 411 mil toneladas por ano. Então, nós somos um grande produtor de pescado, mas temos muito que melhorar ainda, tá ok? Outro dado interessante é esse gráfico, tá certo? Que nós temos aí na nossa tela, que mostra o consumo desse alimento, tá bom? Então, se nós observarmos, quase 30% das pessoas fazem esse consumo daquele pescado fresco, né? O pescado fresquinho, aquele que é vendido na feira, o pescado que chega do jangadeiro, tá certo? O pescado que vem de um criadouro, tá? Que nós já temos essa possibilidade, criadouros de pescados, tá certo? Então, quase 30% a gente utiliza esse pescado, ele fresco. A gente compra ele fresco, leva para casa e faz em postas e faz em cozidos, né? A gente também, em torno de 24%, a gente adquire esse pescado congelado. Eu devo estar dentro desses 24%. Eu sou uma pessoa que faço muito uso de pescado, mas pescado congelado. Porque eu não tenho tempo de estar comprando pescado fresco. Então, eu compro tudo congelado. O camarão congelado, o filé de peixe congelado, né? Mas eu gosto de atum, eu gosto de sardinha. Então, esse já não é pescado fresco. É pescado o quê? Atum e sardinha são pescados enlatados, tá? Em forma de enlatados. E a gente tem um consumo também, que é o menor consumo, que é o de pescado processado. Quando ele passa por um grande processamento e vem na forma de hambúrguer, né? Fishburger, não chama nem hambúrguer, fishburger, né? Que vem na forma de pasta,
que vem na forma de cane-cane, vocês vão conhecer, é um tipo de pescado processado, muito legal. Esse, normalmente, eu levo para a sala de aula para vocês experimentarem, porque é algo muito exótico, então eu compro e levo para os alunos experimentarem, tá certo? Sobre a nossa produção brasileira, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nos dados. Esses dados é de 2015 para cá, tá bom? Então, a gente tem produção de aproximadamente 3 milhões de toneladas de pescado, sendo 40% cultivado. O que é esse cultivado? Cultivado é quando eu tenho um criadouro, é quando eu tenho uma fazenda e nessa fazenda eu tenho lagos que eu posso criar camarão, que eu posso criar tilápia, que eu posso criar rã, tá certo? Rã, professora? Sim, rã é denominada uma carne chamada de pescado, tá certo? Então, essa produção, ela mobiliza quase 1 milhão de pessoas, né? 800 mil profissionais, né? E gera mais de 3 milhões e meio de empregos diretos, né? E indiretos. Um emprego direto, como um exemplo, né? Direto, eu ali que estou na fazenda de camarão, trabalhando com aquele peixe. Isso é um emprego direto. Emprego indireto, chegou um caminhão para levar essa carga, já é um emprego indireto, tá certo? Tá numa lojinha lá de camarão, vendendo esse camarão, é mais um emprego indireto, tá certo? Então essa é a diferença, tá certo? Então, mas faz a minha reação? Que reação? Não entendi. Explica, Duda. Eu não entendi. Assim que você quiser poder explicar aí, tá certo? Você me avisa. Então vamos lá, dando continuidade. Aqui a gente vai ver nesse gráfico as espécies por região, tá certo? Na região norte, a maior quantidade de produtos vendidos lá e produzido é tambaqui e pirarucu. Nós vamos conhecer esse tipo de pescado lá na viagem do Denox, que a gente passa 2 dias fora, tá certo? Se der certo, nós vamos para essa viagem. Depois que terminar a disciplina, no começo do outro ano, a gente já vai para essa viagem. A gente passa 2 dias fora, fazendo um curso sobre pescado, tá certo? E aí, uma dessas situações do curso é conhecer, né, esse tipo de peixe. Então, a gente vai ver pirarucu. A gente vai ver pirarucu aí de 3 metros, né? Que a gente pensa até que é um tubarão, de tão grande que eles são, né? Tá bom? Ah, tá. O negócio da rã. Engraçado que tem um vídeo aqui depois para vocês verem, né, a produção de rã, tá certo? Então, vamos lá. Na região centro-sul, né, a região central, a gente tem o pacu, a gente tem o pintado e a gente tem o tambaqui. Gente, muitos desses pescados ocorrem deles também misturarem 2 tipos de pescado e dar um novo nome de pescado. A gente vai ver sobre isso. Lá na região sul, né, a gente tem a carpa, que é um peixe mais caro, tá certo? Tem a tilápia. Gente, essa tilápia, vocês vão dizer assim, eu nunca vi uma tilápia. Quem comeu cará, tá comendo tilápia. Tilápia é o nome chique, cará é o apelido, tá certo? Então, quem come cará já comeu tilápia, tá bom? Então, na região sul, também temos criadouros de ostras, de mexilhões, tá? Na região sudeste, o que prevalece é a tilápia, essa tilápia que vai para o país todo. Sim, pode dizer? Eu liguei sem querer. Ah, tudo bem, sem problema. Eu sei que acontece. O celular às vezes também cai, né? A gente vai pegar e acaba ligando, desligando. Isso acontece, né? Então, na região nordeste, a nossa região,
o que prevalece de pescado é a tilápia, ou seja, o cará, tá? E o camarão, tá? Normalmente o camarão marinho, aquele que é pescado em alto mar. Mas a gente já tem o camarão de água doce. Inclusive, aqui na nossa cidade, a gente tem diversas fazendas de camarão, né? Ali, quem vai no rumo de Paracuru, aqui por dentro, tem pelo menos umas 3 fazendas de camarão. Tá certo, gente? Então, nós também estamos crescendo com relação à produção de camarão de água doce. Tá bom? Então, vamos ver. Esse peixezinho que está passando aí, ó, na tela de vocês, é a famosa cará, tá bom? É a tilápia, tá? Então, a tilápia é o peixe mais produzido no mundo, tá certo? Mais produzido no mundo. Quem mais produz tilápia tinha que ser um país que mais tem gente, né? Precisa alimentar muita gente. Mais de 1,3 bilhão de pessoas. Ou seja, a China, gente, tem 1,80 bilhão de pessoas a mais que tem no Brasil, porque nós temos 220 milhões. Olha a quantidade de gente num país desse, né? Eles são os maiores produtores de tilápia do mundo. Depois vem a Indonésia, um outro país bastante povoado. O terceiro é o Egito. O Brasil, como a gente viu, é em torno de 40% de 1 bilhão. Então, dá aí 400 mil toneladas, né? O maior produtor de dentro do nosso país é o estado do Paraná, seguido pelo estado de São Paulo, tá certo? Então, esses são os 2 maiores produtores dentro do país. O 5º colocado é a Filipinas e o 6º colocado, nós estamos falando de tilápia, tá certo? Tilápia, um tipo de peixe. É um dado aqui que eu trouxe para que vocês tenham esse conhecimento, tá certo? A tilápia é a mais importante espécie de peixe cultivada aqui. Nós vimos no slide anterior, tá certo? De 2017 para 2018, nós tivemos um crescimento de quase 5%, tá bom? Então, para vocês verem, digamos assim, que é o peixe mais comercial, tá? Então, se você tiver interesse de abrir um negócio para vender peixe, fique sabendo que o interessante é começar vendendo tilápia, tá certo? Porque, afinal de contas, é o peixe mais vendido no mundo todo, é o de melhor comercialização. E ele é de fácil cultivo também, tá certo? Nessa viagem que a gente passa 2 dias, a gente aprende, a gente vê o passo a passo dentro do lago, né? Os peixes em fase de crescimento. Quando eles estão a larva, quando eles estão para definir o sexo, quando eles estão na adolescência e por aí vai. Então, é muito legal essa viagem. A gente passa 2 dias fora de casa. Professora, minha mãe não deixa. Se preocupe com sua mãe, ainda não, né? Quem conversa com sua mãe sou eu e a Laís. É a escola, né? Vocês, quando forem para uma aula dessa, vocês ficam sobre nossa responsabilidade, total responsabilidade, tá certo? Então, até hoje, eu não vi nenhuma mãe que não tenha deixado, tá? Tinha uma mãe de uma aluna que a aluna nunca tinha saído para canto nenhum sem a mãe. E a mãe chegou a confiar em nós para que nós levássemos para essa aula, né? E nesse dia a gente paga uma hospedagem, né? Vocês pagam, a gente faz uma cotinha para sair barato e passa um dia, dorme fora, no outro dia, bem cedo, já tem curso de novo. Tá bom? Então, não tem como a mãe de vocês não permitir esse tipo de aula. E é uma aula que, inclusive, vocês recebem certificado, tá certo? Então, é assim, uma aula que você termina e depois tem um certificado de que você cumpriu aquelas aulas, tá bom?
O João Kaique diz, os professores do Flávio são excelentes convencedores das mães. É isso aí. É porque elas conhecem, né, a qualidade do nosso trabalho, né, amigo? Elas veem realmente que a gente se dedica muito a essas aulas, tá? Além de bem comercializado e conhecido, ainda é utilizado para meios medicinais. Sim, vamos falar disso, né? São as outras variedades, as outras possibilidades do peixe. Tem uma aula que a gente mostra que quando a gente vai falar sobre a pele do peixe, tá certo? Porque a pele do peixe só passa a ser chamada de couro depois que passa por um processo de curtição. Curtição não é aquela, ó, que diz assim, tá aí, ó, eu curti. Nada disso. É um processo de curtir a pele para transformar em osso ou em couro, tá certo? Então a gente vai falar também da pele de tilápia para queimaduras. Exatamente. Boa informação trazida aí. Ok? Vamos adiante. A categoria de peixes nativos representou em 2018 quase 40%. Então, apesar da gente ter a tilápia como um grande produtor, ou um grande produto, né? Uma grande matéria-prima, a gente tem outros potenciais também, tá certo? De cultivo. Não é exclusivamente a tilápia. A gente tem outros tipos de peixe, né? Que é numa quantidade menor, mas tem. Então, por exemplo, temos aí o tambaqui. Todos esses peixes que vocês estão vendo, os desenhos, gente, são o respectivo peixe, tá certo? Tem a carpa, que é um peixe caro, tem a truta, que é um peixe caro, tem o panga, que o panga é um peixe que é servido na escola, né? Tem aí uma história, uma fake news sobre o panga, que eu tenho esse vídeo, né? Depois eu vou trazer para vocês verem com relação a esse peixe panga, tá certo? Então não saiam dizendo por aí que a gente só produz tilápia. Negativo, tá certo? A gente produz outros peixes também. Só que a tilápia é a mais visada comercialmente. Ela tem grande quantidade, se torna barata, porque a oferta é muito, a demanda é muita, mas a oferta também é muita, então ela consegue ser barata. Tá certo? Eu quero que agora vocês prestem atenção esse slide aqui, tá certo? Esse slide é bem interessante. São as espécies de criadouro. Eu disse para vocês aqui, né, que existe criadouros, tá certo? O que são esses criadouros? Onde a gente cultiva esse peixe, esse pescado, tá certo? Então, cada criadouro tem um nome específico. Por exemplo, eu crio rã, quem cria rã tem um nomezinho para esse criadouro. Quem cria camarão em viveiros, ou seja, dentro de uma fazenda, tem um nomezinho. E agora nós vamos aprender um a um. Todos esses animais que estão aparecendo aí para vocês são pescado. Olha, a rã é pescado, o sapo não é. Por que a rã é e o sapo não é? Porque para ser chamado de pescado, precisa ser comestível aos seres humanos, tá certo? Então, a grande diferença é essa, tá bom? Do sapo para a rã. Rã é pescado? Sim. Existe criadouros de rã. E existe matadouros de rã. Frigoríficos que vendem só rã. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos conhecer agora. Um a um. A gente vai ver agora que as setinhas estão aparecendo e vão aparecer todas as espécies, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu estiver falando, olha, o nome, observem, o nome disso é criadouro. Criadouro, local onde eu estou criando algum animal, tá certo? E vamos partir já daí. Criadouro.
local que eu estou. Tá vendo a imagem? Vocês estão vendo? Maria Vitória está dizendo que não tem a imagem. Tá vendo aí a imagem? Não, é que só tinha um círculo vermelho porque aleatório, aí eu eu estranhei. ainda não tinha mostrado ainda, tá certo? Porque senão fica todo mundo muito curioso de ler e não presta atenção eu falando, tá? Então vamos lá. Vamos aos criadouros. O criadouro de aquicultura. Aquicultura. Cria o quê? É o cultivo de animais cujo ciclo de vida em condições naturais se dá total ou parcialmente no meio aquático. Ou seja, todos esses abaixo estão envolvidos dentro da aquicultura. Vocês viram lá, quando a gente falou no começo do curso, que existe um curso específico só de aquicultura? Então, ela trata desses animais que vivem totalmente ou parcialmente na água e que servem para alimentação humana. Tá certo? Vamos lá. O que é manicultura? Manicultura é aquicultura somente em águas salgadas. Então, tudo de água salgada leva o nome de manicultura. O que é piscicultura? Piscicultura são as criações exclusivas de peixe. Pode ser peixe de água doce ou peixe de água salgada. Ou seja, quando eu disser assim, nossa, eu vou abrir uma fazenda de peixe, então eu vou abrir uma piscicultura, tá certo? Um criadouro onde eu vou criar peixes de água doce e de água salgada. Mas eu pensei em abrir uma malococultura. Malococultura. O que é a malococultura? É a criação de moluscos, né? Caramujo, mexilhões. Isso é muito comum na região sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. São os maiores criadouros de caramujo e mexilhões. Ostreiscultura é o criadouro exclusivo de ostra. Come-se ostra? Sim, come-se ostra, tá certo? Então, existe criadouro só de ostra. E existe a malococultura, que é criadouro de todos esses, inclusive a ostra, tá? Quero criar camarão, então eu vou abrir uma fazenda chamada de carcinicultura. Então, as fazendas que a gente vê aqui na Redondeza são fazendas carciniculturas, porque é a criação exclusiva de camarão em viveiro, tá certo? Exclusiva de camarão em viveiro, tá certo? A gente tem também a algicultura, que é criadouros de algas, né? São fazendas que criam algas, algas dessas que podem virar alimentos, que podem virar especiarias, né? Ervas, tá certo? Então, existe a criação de ervas. E o último, né? O mais interessante é a criação de rãs, que é a ranicultura, tá certo? Criei rã, então eu vou ter uma fazenda de ranicultura, tá? O vídeo que vocês vão ver de ranicultura é muito legal, mas não vai ser apresentado agora já não. Mas eu tenho esse vídeo para vocês, tá certo? Aqui a gente tem um vídeo para que vocês possam ter noção de uma indústria de pescado, tá certo? Vamos dar uma olhada. A indústria foi construída seguindo rigorosas normas da legislação ambiental e hoje é modelo no beneficiamento de pescado. Nesta plataforma, caminhões frigoríficos descarregam peixes de várias espécies do mar e da água doce e de várias origens,
no Brasil e no mundo. Aqui o estoque começa a ser tratado pelo método industrial. O primeiro passo é lavar o pescado com água corrente e tratada. O produto, quando ele chega de outro estado... Vocês estavam ouvindo o vídeo? Sim, prof. Dá para ouvir sim. Dá para ouvir, né? Ok. Então, esse vídeo, tá certo? Ele vai estar... porque eu não posso passar o vídeo todo. Então, ele vai estar disponibilizado lá no material de vocês para que vocês possam assistir. Tá certo? Então, é muito interessante que vocês vão ver toda a indústria de pescado aí. Tá ok? Vamos adiante. A indústria foi construída seguindo rigorosas normas da legislação ambiental. E hoje... Vamos lá. Então, quais são os maiores produtores de tilápia do Brasil? Tá? Aí estão os 5 maiores produtores. A gente vê que o nosso Ceará não está incluído aí. E o único estado da região Nordeste é a Bahia, em 5º lugar. Tá certo? Então, para você ver que a grande produção de peixes, né, e pescados em geral, elas estão muito fortes na região sul e na região sudeste. Né? Paraná, Santa Catarina, São Paulo, aí, Minas Gerais, e só depois a gente tem um estado da região Nordeste, que é a Bahia, tá certo? Aqui nós também temos tilápia no Ceará, né? Então, a gente produz tilápia no Ceará? Sim, produz, tá? Não é tanto quanto os outros estados, mas sim, a gente produz tilápia no Ceará, tá certo? Então, aqui é um vídeo também. Ele vai começar... Estas gaiolas que mudam o cenário natural são as grandes responsáveis por colocar o Ceará no topo da produção de tilápia. No açude Sítios Novos, em Calcaia, existem 3 criações diferentes. Nesta, todas as 200 gaiolas estão cheinhas de peixe. Gente, esse é um criador, é uma gaiola dentro do lago. Olha que legal. Aqui é feita a recria e engorda da tilápia. O peixe chega bem pequeno, na forma de alevino. Até ganhar peso suficiente para ser comercializado, leva em média 6 meses. Durante esse período, tudo tem que ser devidamente monitorado. Só assim é possível garantir o sucesso da criação. Todas as fases requerem o mesmo tratamento. Todo manejo é um processo bastante delicado que você tem que estar atento a todos os pontos, né? Para que no final nós consigamos ter um produto de qualidade. Se o peixe está comendo bem ou não, se a quantidade fornecida do peixe naquele momento está adequada, se ele está com alguma doença, entendeu? São todos os pontos fundamentais, tanto de comedouros, de repicagens principalmente, né, que você trata com o peixe ali manualmente e você pode ter mortalidades além das normais. Para cada fase, um tipo de ração diferente. Por dia, são 4 toneladas. Os grãos maiores são usados na engorda. Os peixes desta gaiola pesam mais de 1 quilo. Daqui saem por mês mais de 60 toneladas de tilápia. Para manter essa produção mensal, o custo é alto. Mais de R$150 mil por mês. Mas o retorno é garantido. É rentável, desde que você tenha um manejo adequado, se trabalhar bem com o tripé genética, manejo e alimentação. Consequentemente, teremos resultados mais do que satisfatórios em termos socioeconômico, ambiental, rentável, do ponto de vista também social, porque nós estamos também trabalhando com o foco de gerar emprego para a região. Do ponto de vista também econômico, é uma atividade rentável, principalmente porque tem uma aceitação boa no mercado local. Ganha o produtor, ganha o trabalhador. Com a criação de tilápia, seu Francisco conseguiu um emprego. Para nós todos foi bom demais, porque o emprego era difícil, né?
Aí hoje nós estamos trabalhando aqui, começamos, e está aí esse grupo de gente trabalhando. Criações como esta fazem do Ceará o maior produtor brasileiro de tilápia, mas mesmo assim a produção ainda é insuficiente para abastecer o mercado interno. Tanto é que Fortaleza importa tilápia de outros estados. Para tentar mudar essa situação, todos os participantes da cadeia produtiva se reuniram para fazer um diagnóstico. A ideia é descobrir os principais problemas que impedem o crescimento do setor e apontar soluções. A primeira condição foi realmente desburocratizar esse processo. E está sendo feito um esforço para que isso aconteça. Pronto. Aí a gente tem uma ideia da tilápia no Ceará, tá certo? Então, essa é a produção de tilápia presente no Ceará. Vocês ouviram ela dizendo que o Ceará é um dos maiores produtores. Não é mais, já foi. Por que não é mais? Devido à seca, tá? Devido à seca que vem ocorrendo nos últimos anos, não tem tido espaço para essa criação, tá ok? Então, esse vídeo vai estar disponibilizado na aula, o material já está lá, tem atividade de carnes da manhã, tá certo? A aula de manhã já tem atividade e a aula de agora da tarde já tem atividade. Não saiam agora, eu vou fazer a chamada, tá ok? Um instante que eu vou fazer a chamada, a gente tá para terminar a aula, a gente vai recomeçar aqui na próxima semana, tá? Baixando aqui. Ok. Então, pronto. Gente, por hoje é só. A partir da próxima semana, a gente dá continuidade daqui, tá certo? O pescado como recurso alimentar e a gente começa a conhecer. Lembrem-se lá do que eu falei das espécies de pescado, que tem uma atividadezinha que vocês precisam lembrar disso para responder. Tá certo, gente? Boa tarde para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. A chamada já foi feita, viu, gente? Vamos salvar isso aqui. Deixa eu ver onde que eu vou salvar. Salvar com segundo A. Hoje são 11 de 8, 21. Ok. Salvar em PDF. Não salvar. Área de trabalho. Salvar. Tchauzinho, meninos. Até semana que vem.